Ele era um jovem popstar que quebrava recordes com seus 3 primeiros singles, chegando ao topo das paradas, sempre sendo comparado aos seus irmãos e também amparado por eles, o trio famoso Bee Gees. Barry, Robin e Maurice Gibb tinham ele como o irmão mais novo. Conheça um pouco sobre Andy Gibb e a mulher que dividiu a família dos Bee Gees. Em 1981, Andy Gibb começou um romance com a estrela Victoria Principal, relacionamento que quebraria seu coração e seria um dos motivos de sua morte com apenas 30 anos. Essa foi a culpa que os irmãos dele atribuíram a ela. Em 1988, Andy morreu de miocardite após um período intenso de dependência de drogas, após a separação dele com Victoria. O seu vício em substâncias proibidas, essa suposta culpa, foi adquirida a ela tanto pelos tabloides como pelos irmãos dele. Nascido em 5 de março de 1958 na Inglaterra, Andy era o caçula de 5 irmãos. Aos 6 anos, ele foi morar com a família na Austrália. Seus irmãos mais velhos ganharam fama internacional como os Bee Gees. Andy amava Barry Gibb, 12 anos mais velho que ele, e o chamava de meu herói. Barry comprou uma guitarra para Andy e o ajudou a fazer contatos na indústria musical. Abre aspas, éramos como gêmeos, disse Barry. Maurice e Robin eram irmãos gêmeos de verdade, mas Andy e eu éramos como gêmeos, embora eu fosse mais velho que ele. Nós tínhamos até a mesma marca de nascença. Fecha aspas. Aos 18 anos, Andy se casou com Kim Reader e foi com ela para a Califórnia. Com a ajuda dos irmãos, 6 meses depois, ele consegue seu primeiro número 1 com a música I Just Want to Be Your Everything. I'd do anything to be your everything. Andy rapidamente se tornou um galã adolescente. Em todas as suas turnês e entrevistas, Kim percebeu que os produtores apagavam a sua imagem, já que o cantor teria que parecer disponível para as fãs. Mais tarde, eles se separaram e ela deu à luz a uma menina chamada Peta Gibb, em 1978. A menina se tornou cantora e chegou a se apresentar com seus primos. Inclusive, ela só conheceu o pai famoso quando adulta. Após a morte de Andy, a família sugeriu que a rivalidade que a mídia fazia entre ele e os irmãos o deixavam zangado e ofuscado. A mãe deles, inclusive, se lembra que ele ficou furioso quando um local o promoveu como Andy Gibb, o irmão mais novo dos Bee Gees. A rivalidade e a pressão da imprensa fez com que ele começasse a usar drogas. Robin culpou apenas Andy por isso. Abre aspas. Ele tinha uma personalidade muito fraca em dizer não a essas coisas. Ele realmente não via nenhum mal. Fecha aspas. De acordo com ex-namoradas, sua família e amigos, Andy era um homem doce e gentil. No entanto, sob a influência de coisas proibidas, ele se transformava em uma pessoa diferente, com gastos extravagantes, o que chegou a afundar em dívidas. Com o uso mais constante e com as vendas em declínio, o comportamento selvagem dele o levou à demissão, e ele não era muito bom com compromissos de trabalho. Em 1981, ele se jogou no relacionamento com Victoria. Enquanto alguns membros da família de Gibb desconfiaram que esse relacionamento mudou totalmente o humor dele, seu irmão Mary se refletiu. Abre aspas. Acho que o relacionamento dele com Principal era absolutamente lindo. Foi tudo o que ele sempre sonhou. E isso é importante. Todo mundo pensa isso. Porém, Andy começou a pensar apenas sobre o mundo dela. Fecha aspas. A mãe de Andy foi mais crítica. Abre aspas, ele era obcecado por ela e ela nunca o tratou bem. Fecha aspas. À medida que o comportamento de Andy começou a ficar estranho e ele começou a perder muito peso, era perceptível que seu vício havia recomeçado com muito mais peso.
Depois de um ano de namoro, discussões e brigas intermináveis, Principal revelou, abre aspas, eu pedi para ele me escolher. Eu ou as drogas. Eu sei de todo o meu coração que ele queria me escolher. Mas escolheu as drogas. Fecha aspas. A família de Andy diz que ele ficou obcecado e arrasado após o término, e que ele gastava cerca de $1.000 por dia com seus vícios, e parou de trabalhar, se trancando em seu quarto com uma severa depressão. Em 1982, no Good Morning America, ele falou um pouco sobre o assunto, abre aspas. Comecei a perder gravações. Eu não me importava, eu era um menino mau. Não me importava com as pessoas, não me importava com a vida. Eu pensei muito e ainda penso sobre essa garota. Eu desmoronei. Não é segredo que eu fiquei arrasado depois do rompimento com Victoria e que recorri a drogas para me consolar. Fecha aspas. Disse ele também, em 88, que ele ainda a amava e que provavelmente sempre a amaria. E que se perguntava se algum dia teria coragem de se entregar tão completamente a outro ser humano. Victoria era 8 anos mais velha que ele, e Andy dizia que ela era totalmente obcecada em parecer mais jovem. E ela tinha medo de envelhecer. Inclusive, ela se casou com um cirurgião plástico que ele pagava a ela pouco tempo depois. O que ele disse brincando como que ele deveria saber com quem ela iria se casar. Os irmãos culpavam ela por o maltratar e que ela tinha uma influência muito grande sobre ele, o pressionando. A pressão seria demais para ele, pois ele já tinha que lidar com a mídia. E que ela, inclusive, teria o afastado da família. Andy mudou-se para Miami para ficar perto dos irmãos, mas passou seus últimos meses de vida na Inglaterra, tentando encontrar uma nova inspiração musical. Infelizmente, ele também voltou ao velho hábito do álcool e foi atingido por uma severa depressão novamente. Passou seu aniversário de 30 anos com sua mãe e pouco depois faleceu de miocardite, ou inflamação do músculo cardíaco, em 10 de março de 1988. Na autópsia, nenhuma droga ou álcool foi detectado em seu sistema. Seu coração estava enfraquecido por décadas de uso de drogas e outras substâncias. Ele tinha $10 milhões quando morreu. Victoria ainda disse na mídia que ele teria aparecido em um de seus sonhos para se despedir, o que causou raiva na família dele. Os irmãos disseram que a perda de Andy causou também a perda do pai, que logo após adoeceu e morreu de ataque cardíaco. Os irmãos a culparam pela perda do irmão mais novo, pois ela o tratava muito mal, o afastava da família e o pressionava com gastos, apenas o usando para se autopromover. Isso também causou uma briga interna na família, pois alguns pensavam que ela realmente era culpada e outros culpavam apenas o caçula por seus atos. E essa foi a história da mulher que dividiu a família dos Bee Gees. Convido-lhe para assistir outros vídeos do canal, deixar um like nesse vídeo, um comentário e ativar o sininho de notificações. Muito obrigada!